irmãos, chegamos à nossa quarta meditação sobre as afirmativas de Jesus. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre Jesus, o bom pastor. Essa meditação está baseada no texto de João, capítulo 10, mais precisamente a partir do versículo 11. Nós estaremos trazendo algumas lições que o próprio Jesus quer nos ensinar nessa passagem. João, capítulo 10, do verso 11 até o verso de número 18. Queria convidar você, primeiramente, a entender um pouco dessa figura do pastor dentro da Bíblia. Tanto Deus é retratado no Antigo Testamento, muitas vezes pelos salmistas, principalmente, enquanto sendo o pastor, e Jesus vai fazer essa afirmativa que ele é o bom pastor no Evangelho de João. O pastor era uma figura bem comum dentro da narrativa bíblica, fazia parte da cultura do povo, e eles enxergavam na figura do pastor algumas qualidades, podemos assim dizer, que foram transferidas ou colocadas diante de Deus para facilitar a compreensão do povo acerca de quem é Deus, de quem é Jesus. Então o pastor ele sempre simbolizou aquele homem que cuida, que alimenta, que protege, que guarda, aquele homem que enfrentava os inimigos das ovelhas, aquele homem que dedicava tempo para a manutenção delas. E aí por isso que o nosso Deus e Jesus Cristo eles se colocam na Bíblia como sendo o pastor, o bom pastor, o verdadeiro bom pastor. E aí esse texto vai trazer grandes lições para nós. Acompanhe comigo o verso de número 11 que diz: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Apenas nesse verso 11 a gente pode tirar duas grandes lições. A primeira está na parte A do versículo, quando Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Primeiro ele está querendo afirmar para nós que só existe um bom pastor. O artigo, quando ele se apresenta de uma forma definida, o bom pastor, ele exclui qualquer possibilidade de Jesus se colocar no meio de outros pastores, como sendo um dos bons pastores. Não, ele se coloca como sendo exclusivo. E a isso precisamos entender em nossas vidas, que não existe outro bom pastor, que não existe outro Senhor que nos guarda, que não existe outro Senhor que cuida de nós, não existe outro Senhor que nos alimenta, não existe outro Senhor que nos protege, não existe outro Senhor que nos corrige, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Porque ao vir à terra e se oferecer em sacrifício, ele se colocou como sendo esse bom pastor. E o texto continua dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí precisamos lembrar, dentro dessa segunda lição, que a forma pela qual Jesus veio à Terra não tem nada a ver com as nossas qualificações. Ou seja, quando ele veio se oferecer em sacrifício, nós ainda estávamos na nossa condição de pecado. O texto de Romanos, capítulo 5, mais precisamente o verso 8, vai dizer que Deus ele prova o seu amor para cada um de nós, para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, esse bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas, e as ovelhas ainda estavam numa vida de pecado, numa vida de distanciamento do Senhor. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira. Nós amávamos o mundo, nós amávamos as coisas desse mundo, e ainda nesse momento fomos alcançados pela graça de Deus através do bom pastor que é Jesus Cristo, que veio nos alcançar. Lá em Lucas, a gente voltando um pouquinho, no capítulo 15, uma narrativa bem conhecida também, precisamente a partir do verso número 4, diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus Cristo é esse bom pastor que deixa aquelas 99 ovelhas seguras, aquelas 99 ovelhas que já foram alcançadas no aprisco, para ir atrás daquela ovelha que ainda está perdida. E nós,
estávamos nessa condição de perdição e o bom pastor foi ao nosso encontro para nos alcançar. O verso 11 diz: eu sou o bom pastor, o único bom pastor, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O texto de Isaías 53 vai apresentar um pouco desse sacrifício que Cristo fez, que ele realizou, a condição que ele se colocou, sofrendo por nossos pecados, levando sobre si toda enfermidade, toda iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus, ele sofreu, ele se colocou numa posição de completa humilhação para nos alcançar, porque ele é o bom pastor. A terceira lição que nós podemos encontrar nesse texto está no verso de número 12, que diz o seguinte: mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e a dispersa. Então aqui o texto, Jesus está colocando para aqueles homens que estão ouvindo aquela mensagem, que ele é o bom pastor, mas também que existem mercenários, aqueles que não são donos das ovelhas, mas que muitas vezes eles se querem colocar como sendo dono dessas ovelhas, mas a qualquer sinal de perigo, eles completamente as abandonam. Ao contrário do bom pastor, que ele se coloca na linha de frente, defendendo as ovelhas, lutando pelas ovelhas. Existem muitos mercenários nos nossos dias, pessoas que querem roubar, que querem tirar as ovelhas da presença de Deus. Mas não se iluda, irmãos. Existem várias mensagens sendo ditas e pregadas e ensinadas, muitas delas querendo nos distanciar do verdadeiro bom pastor. Mas esses mercenários, a qualquer sinal de perigo, eles literalmente abandonam as ovelhas. Eles as fazem se colocar dispersas, completamente sem orientação, porque eles não são o bom pastor. O bom pastor é apenas um, que é Deus. Então, em primeiro lugar, o texto nos apresenta a exclusividade do pastoreio de Cristo. Em segundo lugar, ele nos apresenta que o bom pastor pagou um preço, e o preço foi muito alto pelas ovelhas. Em terceiro lugar, o texto nos apresenta que existem mercenários, aqueles que abandonam as ovelhas, porque na verdade eles não são donos das ovelhas. Mas o bom pastor é aquele que as guarda, que as protege, que as cuida. Em quarto lugar, o texto quer apresentar para nós que o bom pastor se relaciona profundamente com as ovelhas. É necessário que haja esse relacionamento, um relacionamento que não pode ser medido por nossos sentimentos humanos, porque o amor que Deus tem em Cristo Jesus pelas ovelhas é um amor grandioso, um amor que não tem limites pré-estabelecidos por nós para medir. É um amor surreal, um amor inimaginável e inalcançável pela nossa compreensão. Como já foi dito, porque Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. O verso de número 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então, há uma ideia de relacionamento aqui. O bom pastor é aquele que se torna conhecido pelas ovelhas. E como é que conhecemos o Senhor, ou o bom pastor? Através da sua palavra, através daquilo que ele deixou revelado para cada um de nós conhecer sobre ele. A palavra de Deus revela a vontade de Deus, revela o querer de Deus para as nossas vidas, revela o amor de Deus, revela a obra de Deus, revela tudo aquilo que Deus quis nos ensinar. Então, se queremos conhecer o Senhor, devemos nos apegar à sua palavra. E ao mesmo tempo o texto apresenta que o Senhor nos conhece. Então nós buscamos conhecer o Senhor, mas Ele é aquele também que nos conhece. Ele sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, penetra no mais profundo do nosso ser e faz com que tudo que é colocado diante dele seja completamente visível. Ou seja, não há nada que podemos esconder do Senhor. O salmista diz que nós podemos ir nos mais altos céus, no mais profundo abismo, mas ali o Senhor está. A palavra do Senhor diz também que o Senhor Deus, Ele nos entreteceu com as suas mãos. Ou seja, nós fomos formados pelo Senhor de forma que tudo que nós somos é conhecido diante de Deus. Então, o nosso bom pastor, ele conhece as ovelhas de uma forma que ninguém mais pode conhecer. É interessante que essa figura do conhecimento também é muito clara, né? Você vê, por exemplo, um pastor que tem um rebanho de ovelhas
e alguém pode passar a enxergar aquelas 100 ovelhas, 1000 ovelhas, e você, com um olhar superficial, você não sabe distinguir. Mas aquele que é o verdadeiro pastor das ovelhas, ele começa a identificar as características e diz: aquela ovelha ela tem um sinal assim, aquela ovelha tem uma marca que a diferencia. Da mesma forma, Jesus Cristo, ele nos conhece por completo, de forma que nós somos colocados diante dele de uma forma individual, porque o Senhor nos conhece profundamente. O texto ainda nos apresenta uma grande riqueza em termos de lição. O verso de número 5 diz que o relacionamento de Jesus conosco é baseado no seu relacionamento com o Pai. Ou seja, por que Deus ele quer se relacionar conosco em Cristo Jesus de uma forma perfeita? Porque Jesus se relaciona com suas ovelhas de uma forma perfeita. Porque na eternidade, ele, Jesus Cristo, como sendo a segunda pessoa da Trindade, ele já se relacionava com o Pai de uma forma perfeita. O verso de número 16 diz: ainda tem o verso 15, perdão, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, ele está comparando o seu amor pelas ovelhas, a forma como ele quer se relacionar com as ovelhas, como a forma como ele se relaciona com o Pai. Porque assim como Jesus conhece o Pai, assim como o Pai conhece o Filho, assim o Filho ele dá a vida pelas ovelhas. Então, o relacionamento dentro da Trindade é um relacionamento perfeito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam de uma forma perfeita. E esse relacionamento eterno que existe, Jesus Cristo, ele quer assim passar também para o seu relacionamento com as ovelhas. E essa é uma lição que precisamos ter claro em nossas mentes, porque existe em nossos dias uma verdadeira carência de relacionamentos. Os relacionamentos são superficiais, são vazios de significado, mas o relacionamento que Cristo quer ter com as suas ovelhas é um relacionamento verdadeiro e um relacionamento profundo, um relacionamento de real conhecimento. E isso é de suma importância para a nossa caminhada cristã. Se queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, precisamos se relacionar profundamente com Cristo, porque sabemos que Ele se relaciona conosco profundamente. A sexta lição que o texto nos traz está no verso de número 16, que diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então a lição que esse verso de número 16 quer trazer para nós é que o bom pastor é aquele que agrega as ovelhas perdidas. Então o amor de Deus é um amor que tem total extensão de alcance. Então é aquele amor, como a passagem de Lucas diz, aquelas ovelhas perdidas, elas são encontradas pelo pastor. Aquele pastor que deixa as que já estão seguras no aprisco e vai atrás daquelas que estão perdidas. Quero dizer para você que se você já está no aprisco do Senhor, se fortaleça, se edifique e ajude o seu pastor, o bom pastor que é Jesus Cristo, a alcançar outras vidas. E se você talvez ao ouvir essa mensagem, você se coloque numa posição contrária, ou seja, na posição de uma ovelha perdida. Saiba que Jesus Cristo é aquele que pode alcançar a sua vida, porque ele vai ao encontro das ovelhas perdidas, daquelas que não têm mais esperança, daquelas que enxergam a sua vida, a sua existência e não encontram significado. Mas Jesus é aquele que dá significado à existência, porque ele é o verdadeiro bom pastor e ele apresenta para essas ovelhas a razão da sua existência. Em sétimo lugar, a lição que esse texto nos ensina está do versículo número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então, o amor do Pai pelo Filho também traz em si, carregado de significado, a noção do próprio sacrifício de Cristo. Como eu falei da ideia do relacionamento entre o Pai e o Filho, esse relacionamento, esse conselho que foi realizado na eternidade para a redenção dos perdidos, também leva o Pai a ter um amor profundo pelo Filho, porque o Filho é aquele que se sacrifica. Quero convidar você a ir um pouco mais à frente nas Escrituras, mais precisamente o texto de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 5. Esse texto vai apresentar para nós um pouco do sacrifício que Cristo fez
e porque o Pai ele tem esse amor pelo Filho apresentado no capítulo 10 de João, porque é baseado no sacrifício. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5, diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, quando esse texto de João, capítulo 10, o verso número 17, diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, ou seja, está apresentando o sacrifício de Cristo, que se esvaziou, que se aniquilou, que assumiu a forma humana para cumprir uma missão perfeita de redenção, de resgate das nossas vidas, de resgate das ovelhas perdidas. Outra lição que podemos encontrar nesse texto está no verso número 18. O bom pastor tem a posse das ovelhas e ele as entrega ao Pai. E aí traz mais uma vez a ideia de Jesus como sendo o único caminho que pode levar a Deus, porque é ele que entrega as ovelhas ao Senhor. Então, diante do juízo final, apenas as ovelhas que estão sendo guiadas por Jesus Cristo, que estão sobre a liderança de Jesus Cristo, que estão sobre o pastoreio de Jesus Cristo, que serão apresentadas ao Pai. De forma que não pode existir ovelha sem pastor. Não pode subsistir ovelha sem o pastor. E é necessário que o pastor apresente essas ovelhas ao Pai. O verso de número 18 nos diz isso. Ninguém me atira da mão, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então essa primeira parte do verso 18 diz que ninguém me atira da mão, mas eu de mim mesmo a dou. Ou seja, é Jesus Cristo que entrega ao Pai as ovelhas. É Ele que vai apresentar diante do Senhor a relação das suas ovelhas, as características das suas ovelhas, e vai dizer diante do Senhor: este é o meu rebanho que eu apresento diante do Senhor. Aqueles que em vida foram alcançados pela minha mensagem e que se colocaram diante das ovelhas. E aí podemos resgatar aquelas outras afirmativas de Jesus, por exemplo: essas são as minhas ovelhas que receberam o pão do céu, que sou eu. Essas são as minhas ovelhas que encontraram a luz do mundo. Essas são as minhas ovelhas que entraram pela porta. E essas são as minhas ovelhas, da qual eu sou o verdadeiro pastor. A oitava lição que podemos encontrar ainda nesse texto está no mesmo verso de número 18 e também traz algo muito importante para nós. Ninguém me atira da mão, mas eu de mim a mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, o bom pastor é aquele que tem autoridade sobre o futuro das ovelhas, aquele que tem o controle sobre o destino das ovelhas, sobre para onde essas ovelhas irão. Quero dizer que se são verdadeiramente ovelhas do Senhor, o seu destino já está selado pela sua obra, já está selado por aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram enquanto obra da redenção. E aí, se elas estiverem na porta, se alimentarem do pão que é Jesus Cristo, com certeza encontrarão a eternidade. Então, esse é um texto riquíssimo que apresenta para nós o cuidado de Deus, esse bom pastor que se apresenta diante das suas ovelhas, disposto a salvá-las, a redimi-las, a cuidar delas, a fazer com que essas ovelhas sejam completamente transformadas e tenham a sua experiência de eternidade com o Senhor. Outro texto que a gente pode acrescentar está lá no Salmo de número 100 e também apresenta para nós essa relação entre aquilo que é dito sobre o Pai no Antigo Testamento e aquilo que é confirmado por Cristo no Novo Testamento. Para você ver que a mensagem da Escritura é uma só. Para você ver que a mensagem de redenção ela está envolvida com a Trindade. Então, o Salmo de número 100, apenas o verso 3 diz: saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Se você é ovelha do Senhor, saiba que foi Ele e não nós que criou um povo, que
alcançou pessoas, que fez com que essas ovelhas dispersas, perdidas, fossem trazidas para se alimentarem, para beber dessa água, dessa fonte da vida que é o Senhor. Então, o texto apresenta para nós que toda glória da salvação é dada ao Senhor. Toda glória relacionada à obra que nos resgatou deve ser dada ao Senhor. O bom pastor, aquele que nos cuida, que guarda de nós e que tem poder para nos salvar e para nos levar para verdes pastos, para veredas justas e para nos levar para a eternidade. Então que você confie que o Senhor é o bom pastor, o único e verdadeiro bom pastor. Existem muitos mercenários, mas existe apenas um bom pastor. E esse bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele entregou a vida por nós para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar da condenação do pecado. Por isso estamos com total liberdade na presença do Senhor, sem nenhuma condenação, como diz lá em Romanos, porque a obra já foi concluída pelo sacrifício de Cristo, Jesus, o bom pastor.